Não está. Eu acho que ainda não. Será que acabou a bateria? Acho que não, a gente deixou carregando. Se não, vai ser o microfone. Eu acho que não quer ligar. A bateria não tem. A gente muda pro microfone. Alô, câmbio testando. Acho que ainda não. Pode ser esse mesmo. Fazer o quê, né? Muito bem, muito obrigado pelas providências, pelo carinho. Então, hoje é domingo, dia 30 de junho. Seria muito. E aí, fica bem? Chegando mais perto. Alô, câmbio. Testando. Então, agora vai. Não. Cuidado com a Acontece. Então, Tá errado. Ótimo. os casais é melhor assim. Vira o relógio, vira o relógio. Não, vira o relógio. Então, dá para ouvir, não é? Tá. Então, muito obrigado, viu, pela presença de vocês todos. Acho que a maioria já estava também na tarde de ontem. Então, hoje nós combinamos, diante de uma escolha de vocês, da Débora, de nós falarmos um pouquinho sobre uma temática que é, assim, bem diferente do habitual, né? Então, mas que possamos ver algumas coisas que sejam úteis para nós, mesmo não sendo coisas triviais do dia a dia da maioria das pessoas. Então, dia 30 de junho, último dia do primeiro semestre, né? A primeira metade do ano vai se encerrando agora. Eu agradeço, então, a todos vocês que nós possamos fazer algo bem light, no sentido de, naquilo que vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês não precisam esperar o final, né? Claro que desde que algo relacionado ao tema, que na verdade hoje são 4 temas diferentes, num só. Essa história meio que começou em Portugal, viu, Stefânia? Porque os nossos amigos de Lisboa, de um centro espírita muito querido, onde nós estivemos muitas vezes, ele se chama Batuíra. E eles fazem todos os anos as jornadas portuguesas de medicina e espiritualidade. E aí eles convidam pessoas de áreas ligadas à saúde, a maioria colegas médicos que vão lá falar, não é, 45 minutos, 50, numa sequência, tanto num sábado como no domingo, em geral em junho de cada ano, mas podendo variar. Então, numa das vezes, a dirigente me solicitou que falasse sobre estes 4 temas, porque seriam temas interessantes para eles. Por isso que eu mantive o slide título daquela apresentação. Então, aí vocês estão vendo uma caravela, não é? Tipicamente uma nau portuguesa,
que eu coloquei exatamente como um brasileiro a mais estava indo lá para apresentar um conteúdo, não é? Que nós nos lembrássemos de aspectos históricos que ligam o Brasil e Portugal, como é do conhecimento de vocês, que na maioria são brasileiros. Então, vocês veem aqui a ideia das jornadas e o tema coloca ali já 4 itens. Eles têm uma correlação, mas são temas completamente diferentes. Então, quem sabe vamos ver 1 ou 2 antes do break, os outros 2 depois, e depois da meia-noite todo o resto. Também com preocupação de que amanhã é segunda-feira, há quem trabalhe, então nós temos que tomar um certo cuidado. Então, vamos lá. Só para nós nos lembrarmos, né, colocando uma imagem do planeta Terra, lembrando que a Terra é um mundo de expiações e de provas. Esses 4 temas, eles têm uma nítida relação com as características da vida humana neste mundo. Se vocês pensarem bem, os 4 temas, eles têm a ver com a vida, tanto com a vida dos espíritos, que tem vida eterna, como a vida humana, que se relaciona com as reencarnações. Tudo isso tem relação com a saúde humana, com a medicina, com a biologia e, claro, não podia ser diferente, com questões espirituais. No sentido de algo que tem toda uma importância do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do conhecimento, sobre a realidade do mundo e as nossas necessidades evolutivas. E é isso que nós vamos ver hoje, ressaltando também algumas questões biológicas. Então, a ideia também, quando olhamos a imagem, né, a planeta Terra é um minúsculo ponto, quase despercebido. Quando nós olhamos o sistema solar de longe. Por exemplo, quando nós estamos próximos aos anéis de Saturno, planeta lindo do nosso sistema solar. Quando nós estamos surfando nos anéis, nós olhamos para uma determinada região e vamos ver 2 bolinhas minúsculas. Uma é a Terra e outra menor ainda é a Lua. Sempre as 2 juntas. E lembrando que tudo que diz respeito à vida, ao progresso, as características do planeta Terra, as lutas, os fatos históricos, tudo, na verdade, está contido naquele pontinho azul, blue dot, relacionado a tudo da vida de 22 bilhões de seres humanos. Mas, claro, quando nós nos aproximamos, é que nós vamos entrar na realidade do dia a dia, que é diferente nos Estados Unidos, na Índia, no México, no Paquistão, na Austrália, no Oriente Médio, na Coreia do Sul. Mas todos esses aspectos e lugares têm questões semelhantes em relação a desafios comuns, que envolvem a ciência, a filosofia, as crenças e as artes. Então, quando nós examinamos esses 4 temas, todos esses grandes aspectos que o conhecimento se divide, as crenças, as artes, as filosofias e as ciências. Tudo, na verdade, acaba, de algum modo, tangenciando estes 4 itens. Então, vamos vendo devagarzinho a ideia de algo, de aspectos da biologia e da medicina. Então, a medicina é uma ciência, a biologia é outra. Claro que elas 2 têm pontos em comum, têm interfaces. Porque a estrutura do corpo humano, que adoece ou que é saudável, é uma estrutura biológica. Não é verdade? Mas é uma biologia voltada
para a saúde humana, no caso, a medicina. Biologia tem a ver com tudo, inclusive com amebas, com vírus, com bactérias, com protozoários e assim por diante. Mas nós estamos agora querendo conversar sobre algo mais ligado às condições humanas. Então vejam a lista de possibilidades. Nós vamos ficar nas 4 que eu coloquei acima, que é para nós termos uma ideia de nos situarmos. Clonagem humana, transplantes de órgãos, embriões congelados, células-tronco. Mas vejam, veste robótica ou corpo virtual. Esse é um capítulo lindo da medicina, envolvendo tecnologia para que as pessoas possam voltar a andar depois de traumas muito graves a nível da medula espinhal e do sistema nervoso, que tornam o andar, que é uma coisa tão básica, dificultado pelas lesões de certas doenças e traumas, politraumas, costumam causar. A ideia do projeto Genoma Humano, está escrito Projector de propósito, porque nós estávamos em Portugal, e é assim que lá se escreve com o Czinho. Então, o projeto Genoma Humano, que é um avanço extraordinário da medicina, epigenética, projeto Epigenoma e evolução humana. Só esse item seria um item para nós examinarmos um dia, porque ele traz reflexões muito bonitas. E tem a ver com a saúde humana, tem a ver com o bem-estar de um sem número de pessoas em que as questões genéticas são modificáveis por aspectos kármicos e as pessoas sofrem de inúmeras doenças que têm base no genoma humano. Epigenética, então, é um capítulo lindo que tem a ver com gerações familiares, em que problemas que aconteceram 2 ou 3 gerações antes repercutem na geração atual. Isso, nos tempos iniciais dos estudos da genética, não se conhecia. Então, esse também é um capítulo interessante para o futuro. A ideia de epigenética quântica aí fez uma mistura com questões da física moderna, que é um particular do capítulo ou do item anterior. Criação da vida. Nós aprendemos que nós não criamos a vida, nós criamos. Em vários aspectos. E isso tem a ver com uma tecnologia de ponta capaz de gerar questões importantes para a natureza e para a humanidade. De agora, sobretudo, para o futuro. Cirurgia genética, comunicação com pacientes em coma. Esse item é um item de algo para nós vermos também no futuro. É o que nós chamamos a ciência da vida após a morte, que envolve os postulados espíritas também, mas não só. A ideia dos mini-órgãos humanos por clonagem. Isso tem a ver com o nosso tema lá em cima. Neurociências dos transtornos mentais. É outro capítulo dessa ligação entre questões biológicas básicas, outras complexas, e a vida humana e a nossa saúde, que é o objetivo fundamental da medicina. Então, só para nós nos lembrarmos, o primeiro médico está ali à esquerda. Ele, eu ia dizer era, mas ele é egípcio. Claro que ele já viveu depois de uma reencarnação de milênios atrás, ele já voltou. E ele foi aquele que primeiro é visto na história da humanidade como que tendo uma atitude médica de estar ao lado de alguém, esse alguém deitado no chão, e ele deixa o faraó da dinastia onde ele viveu e vai cuidar do seu paciente. Então, o primeiro médico chama-se Imhotep, do Egito Antigo.
aonde que ele estudou medicina, aonde foi a universidade, a faculdade, o curso de graduação, não existia nenhum naquela época. Tudo isso veio muito tempo depois. Então, Imhotep é considerado na história da humanidade o primeiro médico. Hipócrates veio muito tempo depois, pelo menos 4 séculos depois, já na Grécia, não mais no Egito. Galeno, na Itália, em Roma, é mais uma figura expressiva que ficou também conhecida como alguém que se destacou em posturas e atitudes de alguém que desejava tratar seus pacientes. Então, os 3 são os primeiros exemplos. E aqui nós podemos ver inúmeras etapas que têm a ver com a medicina, que foi progredindo. Se nós olharmos, vocês estão vendo ali o terceiro de lá para cá, vocês estão vendo uma figura simpática, com um chapeuzinho e com um pico, não é? Essa é uma figura que simboliza a morte, porque ela foi desenhada durante a peste negra na Europa, que dizimou milhões de europeus por um germe, uma bactéria, numa época que não havia vacina, que não havia máscara, que não havia saúde pública, que não havia epidemiologia para ajudar a que doenças infecciosas não progredissem tanto. Algo parecido depois acontece na gripe espanhola, perto da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Milhões desencarnaram naquela época. Pessoas de todas as idades, por uma influenza, por um vírus de gripe desconhecido e com uma capacidade de se alastrar que nunca se havia visto. Aqueles vidrinhos lá em cima são os vidros das vacinas, já muito mais recentemente, desde Edward Jenner, na Inglaterra, com a história da varíola, para cá, para os nossos dias. Só nós aqui nos Estados Unidos e no Brasil que sabemos a importância da vacina, seja antivariólica, seja contra a poliomielite infantil, contra a influenza e, sobretudo, contra o vírus da Covid-19. Não é? Que fez aquilo que fez quando o planeta Terra não tinha ainda vacina para esse vírus. A vacina, de novo, mudou a história de um problema que acabou levando à desencarnação de 18 milhões de pessoas no mundo. E os Estados Unidos foi o campeão, com 1.200.000 casos. O Brasil, 750.000 foram embora, vivendo a tragédia da Covid-19. Muito bem, então isso é só para lembrar o quanto a medicina ela progride. Hoje nós temos avanços maravilhosos. Poderíamos ficar um bom tempo vendo um pouquinho cada um de cada vez. E nós também sabemos que se nós formos conversar essas coisas daqui a 5, 20 anos, nós vamos ver coisas daquela lista anterior e outras que estarão nela mais cedo ou mais tarde. Muito bem, então o primeiro tema é a clonagem. Então, qual é a ideia da clonagem? Existe a clonagem de animais, em que você, com uma célula de um ser vivo, uma célula, sem envolvimento sexual, você tem como trabalhar a genética da célula, que está no núcleo de cada célula, e daí você gerar cópias que vão gerar embriões, fetos e corpos biológicos de todo tipo de animal, inclusive do ser humano. Então, essa é a ideia da clonagem. Então, tem os tipos de clonagem, como se obtém um clone. Clonagem reprodutiva é uma coisa. É algo que não se faz
e tudo indica que não se fará jamais. Outra coisa é a clonagem terapêutica. Aqui é diferente. Isso já é um trabalho que já vem se desenvolvendo há pelo menos 20 anos na Terra. E a outra ideia são as questões éticas. Por isso que nós examinamos. Não é para nós termos um retrospecto de biologia no centro espírita. É para nós vermos questões espirituais envolvidas com isto, né? Pois bem, vocês estão vendo as crianças? Tudo clonado. Aqui a ideia, o que é a clonagem? Então, é um processo de reprodução artificial para a obtenção de indivíduos geneticamente idênticos entre si. Porque o DNA que você retira do núcleo das células, ele será o mesmo. E é o DNA que determina as características biológicas do indivíduo. Você vai usar o mesmo patrimônio para gerar outros iguais. Na verdade, um ou mais, depende do que você está estudando ou desejando obter. Outra ideia, idênticos a um indivíduo que lhes deu origem. Então, ali eu coloco duas imagens. À esquerda, o que vocês acham? Não são duas crianças, dois bebês? Por que eu coloco uma imagem assim numa pequena apresentação sobre clonagem humana? Caixa média de bombons, para quem responder. Bombons da Bélgica, mas que pode ser da preferência de quem ganhar da Suíça. Não é verdade? Então, por que eu coloco isso ali? Podia ser mais de um motivo, mas qual é o motivo próprio? Os gêmeos univitelínicos. O que quer dizer isso? São iguais. Mesmo patrimônio genético. Então, o que houve lá atrás, durante os primórdios do desenvolvimento da multiplicação do óvulo fecundado pelo espermatozoide? Ele divide em dois. Mas como já havia um original e é uma divisão simples, o patrimônio genético é igual. Então, eles serão gêmeos idênticos, que é outra maneira de nós nos referirmos aos gêmeos univitelínicos. Então, eu coloco, porque a ideia qual é? É uma espécie de clone. Só que aqui não houve manipulação, vamos dizer, de qualquer laboratório. Na verdade, isso é casual. Não é casual no sentido estrito, porque ninguém vai gerar um par de gêmeos, ainda mais se forem idênticos, por uma coisa que espiritualmente não seja planejada. Não é verdade? Lembrando outra coisa óbvia, são dois espíritos diferentes. Não vamos imaginar que alguém possa clonar espíritos. Não é? Não faz o menor sentido. São o princípio individual, né, da vida, do ser e assim por diante. E do lado esquerdo, quem é a moça? É a Dolly, aquela que resultou, já desencarnou, mas ela resultou num processo extraordinário de geração de vida de animal em laboratório. E as informações correram o mundo inteiro. Isso foi só um start, no sentido de muitas pesquisas que vieram depois. Então, será só um processo artificial? Então, o processo de clonagem também existe espontaneamente em organismos que não utilizam reprodução sexuada. Aí é outro mundo. É um mundo de uma biologia mais simples, em que a natureza, vamos dizer, multiplica seres vivos através de clonagem espontânea, sem as preocupações de uma clonagem humana que tem implicações delicadas. Não é? Hidras, à esquerda, leveduras, plantas, você pode ter a clonagem, e esse não é um tema para nós, porque as implicações são mais simples. Então, lembrando da ordem dos eventos, da cronologia dos eventos,
1903, ninguém aqui era nascido, creio. Certo? A ideia, olha lá, efetuam-se experiências de clonagem com plantas. 52, meio século depois. Clonagem de girinos. Quem são os girinos? Miniaturas de sapos. A ideia, clonagem de ratos através de células embrionárias. Já é um ser biológico de uma estrutura maior, não é? A ideia depois, então, 1996, portanto, há 28 anos atrás, quase 3 décadas, a Dolly chegou. 98, 2 anos depois, várias gerações de ratos, várias espécies clonadas, entre outras suínos, vitelas e bezerros. Tudo aí em caráter experimental. E a ideia, muito importante, talvez a mais importante, mas muito ligada a Dolly, porque a tecnologia foi a mesma, a ideia do primeiro primata. Porque há uma diferença enorme entre a biologia de uma ovelha e a biologia de um macaquinho, de um primata, um macacoide. Por quê? Porque ele está muito mais perto da natureza humana do que uma ovelha. Muito bem. A ideia de algo tipicamente de laboratório. Muito bem, serão os gêmeos clones? Então, eles apresentam a mesma carga genética, sendo teoricamente um clone. Mas aí é espontâneo da natureza. O que não quer dizer que num laboratório de fertilização, em busca da criação de crianças em laboratório, porque os pais são estéreis no conjunto, que você não tenha, por ação de laboratório, em vez de uma criança, o laboratório criar pares ou até trigêmeos, por alguma questão técnica na hora de trabalhar os elementos fundamentais do laboratório. Então, essa é uma questão. Uma questão fundamental, espírita. Se houver a formação de 2, portanto, gêmeos univitelíneos, ou 3 trigêmeos univitelínicos, você vai ter 3 espíritos ou 2. A não ser que, por estratégia de quem comanda isso tudo, não seja da programação do casal, que venham mais espíritos do que 2. Mas se for algo razoável, serão novos seres humanos, porque são espíritos que estão encontrando corpos para reencarnarem. Então ali a ideia, reparem, é uma formação do primeiro elemento lá em cima, ele é único. Ele vai dar 2 iguais, e aí vai dar 4, e eles vão gerar progressivamente 2 crianças que estarão acomodadas no ventre materno, no útero de uma mulher. Outra ideia é a ideia de que, no entanto, apresentam diferentes características. Por quê? Modo como se processa a gestação no útero. Porque são 9 meses em que cada um vai sofrer a influência do processo gestacional dentro da barriga da mãe. Então, em geral, as condições são muito semelhantes. Mas quem está à direita, quem está à esquerda, por cima ou por baixo, pode ter alguma variação durante os 9 meses de formação. Mas o mais importante, depois do ambiente social em que são criados, são diferentes almas, diferentes espíritos. Óbvio. Outra ideia da clonagem é algo que foi e ainda é um assunto de controvérsia, um assunto de exaltação da ciência médica, porque grupos esparsos no mundo inteiro trabalham com isso até hoje. Então, foi capa da Time o quê? A ideia de clonagem humana mais perto do que você poderia pensar. Só que isso não vai ser feito assim por questões jurídicas e por questões éticas. Mas se a ciência humana
derivar nesse sentido, ela foi contida, porque haveria uma série de implicações delicadas. Se isso fosse adiante, ou quando vier adiante, é passível que tudo isso seja tratado de uma maneira própria, e não como uma coisa genérica e generalizada para o planeta Terra, passar a utilizar a clonagem como método reprodutivo convencional e generalizado, substituindo aquele que sempre foi da história da humanidade. Muito bem, então a ideia de um igualzinho ao outro. Na mesma revista, a ideia, um pouco tempo depois, a clonagem de humanos. Então esse é um tema de debate. Ainda é, já foi muito mais, sobretudo a partir da ovelha Dolly. Porque aí a ideia, o que mais vem por aí? Não é? E aí vieram várias discussões e assim por diante. Não é? Outra revista linda de ciência básica, Scientific American, a ideia, a primeira clonagem humana. Muito bem, a ideia de que isto já foi feito, mas limitado, não se deixou ir adiante. Isso tem a ver com a clonagem não reprodutiva, mas uma clonagem terapêutica, para você buscar elementos desse corpinho, possivelmente sem espírito, sem alma, para se usar a biologia para formar órgãos que poderiam e foram utilizados em vez de transplantes, que é um grande desafio, mas é um processo que nós vamos ver completamente universal hoje em dia. Muito bem, e a ideia, o primeiro clone humano também numa revista americana, só que com o mesmo tipo de limitação imposta por questões éticas e jurídicas. Por isso que vocês podem olhar no parquinho, nenhuma criança brincando ali ou na evangelização na casa espírita é clonada. Você pode ter uns par de gêmeos, mas isso não é realidade. Mas isso trouxe uma série de reflexões e que são úteis até hoje. Muito bem, qual é a ideia? A ideia aqui, ó, vejam, a doadora do óvulo. Você retira, logo abaixo à esquerda, você, da mulher, você retira quem? O núcleo do óvulo. Retirada do núcleo. Aí o que acontece? Aquele óvulo está sem núcleo. Então ele não tem vida. Ele é apenas um envoltório. Ele é uma casinha onde alguma coisa pode ser colocada depois. Mas esta mulher, ou outra mulher qualquer, é quem oferece o seu óvulo para uma clonagem humana. E aí vamos pensar, por enquanto, na clonagem reprodutiva. Aí aquele indivíduo, é um homem, vamos dizer, poderia ser outra mulher. Mas ele vai ser clonado porque quer ou porque faz parte de uma pesquisa. O que fazem? Tiram uma célula reprodutora? Não, uma célula qualquer. Nada tem a ver com o espermatozoide masculino. Pode ser uma célula da pele. Toda célula da pele, como toda célula do corpo de alguém, corpo biológico, tem também núcleo. Você tira o núcleo e faz o que com ele? O que ele tem dentro dele? Ele tem todo o material genético daquele senhor ali. O que você faz? Pega esse núcleo e coloca no óvulo que está lá com um espaço reservado para alguém ocupar. E aí o que acontece? É o óvulo modificado. Esse óvulo, ele vai espontaneamente com um choquinho. É um choque elétrico mínimo. Tipo assim, você perturba o óvulo. Quando você faz isso eletronicamente, eletricamente, as coisas vão adiante. É como se você dissesse, ó, vou te empurrar para você seguir o desenvolvimento. E isso acontece. Talvez até algo que, para uma visão espírita, seja aquilo que vai permitir conectar o espírito ou a alma do reencarnante àquela que até então é meramente uma estrutura biológica.
e aquele choquinho elétrico tem um efeito fundamental. E aí o que acontece? O embrião está no laboratório, vamos dizer, num tubo de ensaio. Você retira numa clínica de fertilidade e você coloca a nível do útero de uma mãe, que não é nem aquela senhora, nem o senhor ali, que seria a pessoa a ser clonada, e aquele ventre vai crescendo normalmente, como acontece com qualquer gestação convencional. E o que vai acontecer? O clone. Esse clone, na verdade, ele é um clone de quem? Do senhor aquele. Ele é uma réplica de quem se objetivava a clonagem. Por quê? Porque o material genético veio da célula da pele, ou do coração, ou do fígado, ou do pulmão, e foi colocado ali. Ficou simples de acompanhar? Muito bem. Então, a ideia de um cloninho. Clonagem de animais depois da Dolly. Então, gatinhos e cachorros e outros bichos, entre aves e mamíferos. Todos eles já morreram. Eles já morreram. Talvez alguém esteja se manifestando. Tipo, olha, morri, mas estou presente. Estou gostando do que você está aí falando a meu respeito. Ou algo assim. Obrigado. Então, certo. Entendemos. Então, o que acontece? Por que a Dolly desencarnou e a maioria dos bichinhos também? Entre mamíferos, gatos, felinos e cães. Porque, por mais que haja todo um cuidado para com o que está sendo gerado artificialmente, é artificial algumas etapas, mas isso é divino da mesma forma, não a ação humana, mas a origem do núcleo e da genética, tanto do indivíduo a ser clonado, como daquela que vai servir para doar o óvulo e depois aquela que vai acolher no útero. Então, tudo isso tem toda uma questão espiritual que pode variar de caso para caso, mas a questão não é essa. Tudo que é clonado não é perfeito. Os animais clonados morrem cedo, porque eles vivem uma degeneração. É como se essa estrutura de tira daqui, coloca ali, mistura e implanta, isso tenha algo que causa prejuízo, por não ser exatamente o que a natureza sempre fez. E como não é da mãe natureza, né, na verdade é algo que carrega dificuldades. E se houver no futuro a importância da clonagem humana de verdade, para fins reprodutivos, muitas etapas terão que ser melhor pesquisadas, conhecidas e evitadas pelo avanço da ciência. Do contrário, as pessoas vão desencarnar com 14, 22, 30 anos, quando a expectativa para elas era uma expectativa de ter uma vida longa, como qualquer ser que nasceu naturalmente, humano, no caso. Pois bem, duas clonagens, reprodutiva e terapêutica. Pois bem, clonagem reprodutiva. Me lembro de Lisboa, viu, Stefânia? Um auditório da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Tínhamos ali 700 pessoas da área da saúde. E um dos temas foi esse, e ao longo de alguns anos existiram outros temas também, tanto da nossa responsabilidade como de colegas de Portugal e de colegas do Brasil de várias especialidades, de acordo com temas interessantes nessa fronteira. Então, a clonagem reprodutiva era algo muito esperado para que se falasse a respeito entre aquele público naquele congresso. A clonagem reprodutiva tem como finalidade a obtenção de um ser idêntico ao outro. Então, se é uma clonagem reprodutiva humana,
É para se objetivar um outro ser humano só que igual àquele que forneceu o material genético. Então, nós já vimos, o embrião é obtido através da transplantação de um núcleo diploide, que é o núcleo completo, de uma célula somática, lembra, pele, pulmão, fígado, qualquer uma em termos, entre aspas, de um indivíduo para o citoplasma de um ovócito, daquela mulher que estava à direita, previamente anucleado, de tal maneira que o óvulo era apenas a casinha daquele núcleo transplantado, permitindo que o zigoto, que é o resultado final, obtido, tenha o número de cromossomos normal da sua espécie. Isso pode ser clonagem de qualquer ser, mas o que nos interessaria mais era a clonagem humana. Então, a clonagem reprodutiva, ela tem aquele mesmo desenho, só que agora desenhado de uma outra maneira, mas a ideia é a mesma, não é? Retira-se isso, coloca-se aquilo, o resultado está ali. É um slide que mostra em resumo o que se faz para uma clonagem de um ser vivo qualquer, sobretudo mamíferos, incluindo alguém que seja humano. Olha só isso, gente. Dolly só nasceu depois de 247 tentativas que fracassaram. E aí você entende a importância da natureza, do que ela faz num piscar de olhos, sem ninguém precisar mexer em laboratório. Tudo de maneira espontânea. Por quê? Estamos nos mecanismos de Deus. Porque toda a natureza é divina. Cada natureza de cada planeta tem a ver com os seus co-criadores. Quem é o co-criador da Terra e de tudo de mais importante por aqui? Como Allan Kardec traz a ideia, que seria até para o universo, não é? O ser evolui do átomo ao arcanjo. Eu diria hoje, né, se estivesse participando disso, das partículas subatômicas aos cristos divinos, que há alguém muito além de um arcanjo, no sentido da sua condição evolutiva. Mas isso é tema para um outro momento, né? Então, a ideia de que, olha o esforço da ciência para tentar clonar uma ovelha. Vocês imaginam uma clonagem humana. Além disso, dentro das 247 células da mãe de Dolly, das quais se retirou o núcleo, que foi depois inserido num óvulo anucleado, 90% não alcançaram nem o estágio de blastocisto, que é o segundo estágio. Olha quanta gente se envolveu nisso, em lugares diferentes, em laboratórios de biologia, de vários lugares do mundo. A tentativa depois de clonar outros, como porcos e bezerros, também tem mostrado uma eficiência muito baixa e uma proporção muito grande de abortos espontâneos e embriões mal formados. Ou seja, por mais que tenha havido crescimento na área da tecnologia, nós estamos completamente distantes daquilo que acontece espontaneamente, porque divino na natureza do planeta. Então, co-criador da Terra, envolvido com tudo, das partículas subatômicas aos cristos, no caso nosso, na Terra, é Jesus de Nazaré. Outra ideia, será a clonagem reprodutiva um método alternativo à fertilização in vitro? Quais as diferenças entre ambos os processos? Clonagem reprodutiva é um método alternativo à fertilização assistida adotada por casais inférteis. Essa assistida é muito mais simples e com resultados já acontecendo há muito tempo em clínicas de fertilização, em qualquer lugar do mundo. O problema dessas clínicas não é o nascimento. É claro que um casal desejando, por causa da infertilidade, ter um filho, 2 ou 3, lança a mão
de tudo de bom que esses experimentos podem causar. Mas há uma questão que nós precisamos ver depois, que é a questão do descarte de embriões. Esse é um tema para nós também, pelo menos reflexões simples. A grande diferença é que na reprodução assistida utilizam-se células sexuais, o óvulo e o espermatozoide, que você junta, olha, observa o seu crescimento em laboratório e depois implanta no útero materno. É completamente diferente. E por ser tão diferente, esse processo tem um benefício, tem uma condição de gerar vida como nenhum outro tem. E a clonagem humana de laboratório, ela não terá tão cedo, como nós vimos que nos animais é difícil. Vocês imaginam em seres humanos. Outra ideia, apenas facilita o encontro entre uma célula sexual e a outra, do homem e da mulher, quando isso não ocorre naturalmente. A infertilidade é isso. Ou o homem não consegue formar espermatozoides viáveis, ou a mulher óvulos, de tal maneira que, havendo deficiência de um caso do homem ou da mulher, o resultado é a esterilidade, masculina, feminina, ou, dito de uma maneira mais sensata, a esterilidade do casal, para não se culpar nem um lado nem outro. Não é? O que importa? Importa é o casal. Enfim, a ideia, grandes dificuldades técnicas e sérios questionamentos éticos. Olha lá, o principal positivo é que as experiências com animais clonados têm ensinado muito do funcionamento celular, o que abre portas para novas perspectivas terapêuticas. O que é clonagem terapêutica? É outro mundo. E aqui é uma coisa benéfica. É uma coisa de valor inquestionável do ponto de vista ético. Por quê? A terapêutica humana não pretende avançar para além dos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Não é para chegar a nascer, é para deixar que aquele embrião cresça, forme as células pluripotenciais e elas, se você coloca na pele, cresce pele. Se você coloca, como nós vamos ver, no coração, cresce tecido miocárdico novo. A pessoa infartou, fez um infarto extenso. Não deu para ter um bom resultado pela angioplastia. Não era caso de cirurgia de revascularização do miocárdio. Evoluiu com insuficiência cardíaca, porque necrosou pela oclusão coronariana uma parte extensa do miocárdio ventricular do ventrículo esquerdo. E aí a pessoa tem falta de ar, pressão baixa, tonteira, cansaço, e vai se arrastando. Vai para a fila de transplantes, vai recebendo toda a melhor terapêutica farmacológica para insuficiência cardíaca. Mas isso não é tudo. Tudo bem aí atrás? Muito bem, nenhuma clonagem aí não, né? Está tudo direitinho. Então, a ideia qual é? A ideia de que você vai desenvolver em laboratório células que têm potencial para qualquer célula, são as TOT, ou pluripotenciais, e aquelas que são mais específicas. Por exemplo, para medula óssea. Se você tem um paciente com leucemia mieloblástica aguda e a criança fez um primeiro transplante de medula, não deu certo, uma possibilidade é você usar a clonagem terapêutica, formar células da medula e colocar dentro dos ossos. E aquilo tudo vai crescer como cresce um coração que ganhou células miocárdicas novas clonadas. Pois bem, então, olha, as pluripotentes, através delas, elas são reproduzidas e usadas, olha que lindo, em engenharia de tecidos e terapias de transplantes de órgãos.
Então, existem órgãos que você tira um órgão que é íntegro. Por exemplo, uma pessoa, todo mundo tem 2 rins. E um familiar, vendo um paciente tendo que receber e lidar com hemodiálise 3 vezes por semana durante 10 anos, por uma insuficiência renal crônica dialítica, o que acontece? A pessoa, seja o irmão, a mãe, o pai, o avô, o filho, a filha, oferece um dos seus rins. Porque uma pessoa sadia pode viver com apenas um rim. Aí o outro salva a vida da outra pessoa. Quase que sem nenhuma consequência para quem doou. Mas uma consequência maravilhosa para quem recebeu aquele rim. Coração não dá. Coração, só um coração transplantado de um doador cadáver. Depois eu vou contar umas histórias, se vocês me prometerem que querem ouvi-las. Porque eu não sei quem é sensível, coisas de não dormir direito, não poder trabalhar amanhã, aí já não é comigo. Mas isso nós deixamos para depois do break. Então, isso aqui tudo é muito lindo, gente. Isso aí é medicina, desenvolvimento, para gerar vida, para gerar benefícios, para gerar tratamentos não convencionais. Mas isso já é algo tão pensado que isso já está dentro do capítulo das coisas perfeitamente conhecidas. Todo estudante de medicina conhece isso tudo. Há 20 anos atrás não conhecia, não. Mas hoje em dia isso está em sala de aula. Pois bem, olha lá que interessante. Células-tronco. Células-tronco, elas podem ser de 4 tipos diferentes. O que é aquela ali embaixo? Unipotenciais. Elas só vão formar tecidos ou órgãos específicos. Fígado, fígado. Coração, coração. Mas o mais importante são as de cima. Sobretudo a mais alta, TOT, de totalidade. TOT potenciais. Com ela você cria o que você quiser. No sentido de, olha, eu pego uma TOT potencial, ela é a raiz da árvore. Para criar o tronco e do tronco criar qualquer galho que venha dali. Seja cada um dos galhos o tipo de órgão, o tipo de tecido que interessa para aquela situação. Muito bem. Então, tudo isso é passível de formação. Olha lá, a clonagem terapêutica permite desenvolver tecidos ou células especializadas. Tecidos musculares, sanguíneos, ossos, nervosos, até neurônio você pode criar. Isso é avanço da ciência. Genial. Oi? Genial. Genial? Então, concordo. É uma área muito específica da medicina, mas é uma área, como tantas outras importantes também. Muito bem, produzidas células especializadas, etc. Olha isso, gente. Eu coloquei só um punhadinho ali, ó. Olha isso. Se você pode curar doenças degenerativas a partir de clonagem humana, a partir de clonagem terapêutica. Não é para criar um ser novo, é para criar elementos que você vai usar para quem precisa. Nem sabemos se vai ter alma nova animando. Alma não é ânima. Animando aquelas células, porque ali você tem elementos biológicos que têm fluido vital. É como se houvesse um duplo etérico embrionário para aquelas células. Agora, se algum espírito foi trazido para fazer algum tipo de ligação, nos moldes da ligação fluídica de um cordão fluídico com o corpo físico do reencarnante, nós não sabemos. Mas esse é o tema. A ideia qual é? O que importa? Houve o desenvolvimento e a biologia é otimizada e vai ser usada para tratar certas doenças. Olha lá, eu não tinha lembrado a leucemia. Leucemia mieloide aguda, mieloblástica aguda, linfoblástica aguda, mielocítica crônica.
leucemia mielomonocítica, ou seja, na hematologia, que é a parte da medicina que estuda isso, você tem várias leucemias. Umas que respondem à quimioterapia, a transplante de medula, outras que não. Então aqui você tem mais um pequeno, mas importante universo terapêutico. Outra ideia, tem cura o Parkinson? Que não, eu ouvi dizer que já. A senhora é da área médica? O palpite seu é muito válido. Não tem, não. Tem tratamento. Então, e tem casos que respondem bem a um kit de medicamentos e tem outros que não respondem bem. Então, ela está absolutamente certa. E a ideia é legal ter Parkinson? Várias dificuldades de uma pessoa idosa. Na maioria homens, mas mulheres também. Então, o tremor das mãos, o tremor dos braços, o tremor das pernas, o tremor perioral, a dificuldade de se manter de pé, o desequilíbrio por causa do Parkinson e uma série de alterações, não é? Agravando o processo de envelhecimento, de senilidade. Enfim, uma vez Parkinson, sempre Parkinson. Por isso, essa metodologia pode mudar a história natural de um caso, ou de muitos, porque é uma doença frequente. Outra ideia, Alzheimer, então, hoje é uma epidemia mundial, homens e mulheres da mesma forma. E olha o sofrimento, olha o desafio e o sofrimento dos familiares. Então, qual é a ideia? No Alzheimer, existe lá umas questões químicas e biológicas de deterioração do cérebro. Se você usa células cerebrais novinhas e coloca num lugar que é no mesencéfalo, existe uma estrutura chamada substância nigra do mesencéfalo. Quando você corta o cérebro, essa substância dá uma tonalidade pretinha, porque nessas células é onde é a fábrica da dopamina. E aí não tem dopamina, ela é importante nas sinapses, e aí você tem um problema que pode evoluir com gravidade, apesar de haver medicamentos para tratar. No caso do Parkinson é uma coisa, no Alzheimer já é um outro departamento. O diabetes, por quê? Falta de insulina pelo pâncreas. E aí o que você faz? Você vai colocar células pancreáticas que vão substituir aquelas que já não fabricam mais. Todo diabético tem uma deficiência absoluta ou relativa de insulina. E aí você tem uma outra modalidade, uma das doenças mais antigas e uma das doenças mais prevalentes no mundo. O cancro. Por que eu coloquei cancro? Porque eu estava em Portugal. Então a ideia é de que o câncer, é como eles falam, o câncer, a neoplasia, que só aumenta no mundo inteiro. É outra alternativa. Doenças degenerativas do coração, imunodeficiências primárias. De tal maneira que você pode encontrar essas células altamente benéficas para esse uso em cordão umbilical e em tecidos dos adultos. Por que hoje inúmeros casais, quando a criança nasce, esse cordão umbilical é guardado? Eu até diria, a 7 chaves. Por quê? Porque se houver um problema com a criança, com a mãe ou com o pai, essas células podem ser retiradas do material guardado e salvar vidas, ou amenizar contextos de sofrimento médico. Muito bem. Aí vem outras questões que eu acho que não precisamos entrar, não é? Em relação às células TOT potenciais. Outra questão que é ética também. Desvantagens da técnica. Destruição de centenas de embriões para que um tenha êxito. E outras questões, mas aí já é
a técnica da clonagem reprodutiva. Aí vamos com Emmanuel, porque nós temos que buscar essas ligações. O que nesse livro maravilhoso de instrução de Emmanuel, chamado Consolador, olha lá, de 90 a 97, a doença como mal para alcançar a harmonia da alma. Mas não tem jeito, nós temos que combater as doenças, sem descuidar do aspecto intrínseco de um sofrimento por uma enfermidade qualquer. Por quê? Porque também não adianta curar o corpo e não cuidar daquilo que gerou a doença, que se prende à realidade espiritual do ser que adoeceu, pelos erros em vidas anteriores acumulados. Toda doença é efeito, toda doença é um problema kármico. Então nós temos que ter um alcance melhor e não agirmos apenas com o paradigma mecanicista, materialista, cartesiano. Nós temos que ter também a visão espiritual e, se possível, espírita, que é a melhor de todas. Muito bem, papel da medicina e do médico, intuição da ciência para abrandamento do sofrimento e desenvolvimento de novos aparelhos e medicamentos. Obviamente, quando o livro Consolador foi escrito, já tem mais de meio século, não se falava em clonagem. Só aquele de 1901, aquela primeira ideia, mas talvez nem Emmanuel soubesse disso. Ele já estava como que tentando ligar o que viria depois pela ciência humana àquilo que ele e os espíritos adiantados sabiam de antemão no mundo espiritual. Eu diria, o Consolador é leitura obrigatória. Eu diria, todos os livros de Emmanuel são de leitura obrigatória. Pelo conteúdo extraordinário de informações valiosas para qualquer um de nós. Muito bem, clonagem humana, processo artificial de criação de um novo ser ou novos órgãos a partir, ou as duas coisas, de uma célula do embrião. Nesse processo se observam abortos espontâneos por teratogenicidade, são defeitos intrauterinos. E aí você tentou, mas morreu a caminho. Morte por envelhecimento precoce, ou seja, essas coisas não estão resolvidas. O Espiritismo vê a clonagem dos seres humanos como inegável avanço científico-tecnológico, mas exclusivamente para fins terapêuticos, jamais reprodutivos. Em O Livro dos Espíritos, questão 19, disse que os segredos da ciência foram dados ao homem para o seu progresso, mas jamais ele poderá ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Qual é a dificuldade? Quais são os limites? Quem conhece? Como determinar esses limites? A teratologia, em 95% a 98% das tentativas de clonagem reprodutiva, é limite indiscutível, mais que limite, vigorosa proibição. Por quê? Para conseguir vão morrer 90, 95. Quanto à alma do clone, como ocorreria o processo? A alma de um clone, se houver. Uma pergunta para os amigos. Toda vez que um espermatozoide humano fertiliza um óvulo, obviamente humano tanto quanto, gera um embrião que se desenvolve, chega numa época de algumas semanas, já é um feto. E esse feto vai desenvolver por 36 a 40 semanas no ventre materno, não é? Então eu perguntaria para vocês, todos os embriões têm almas? Ou a mesma pergunta, todos os embriões têm espíritos? Uma pergunta que eu ia fazer era justamente sobre Eu isso. captei. Como é que ficava o planejamento reencarnatório? Tem a ver.
Mas antes, tentemos buscar a resposta da doutrina espírita nesse sentido. Todos os embriões têm almas ou espíritos? Humanos, claro, humanos, porque outros universos nós não conhecemos. Imagino que sim. Imagino que sim. Quem acha que sim, levanta o braço. Vou ter que perguntar. Quem acha que não, levanta o braço. Quem não acha nada? Foi uma goleada, não foi? No sentido dos que sim ou não. Qual é a resposta? Não. Há embriões que nunca tiveram espírito nenhum. Não é porque ligou e deu tchau. Não é isso. É que não houve planejamento. Então, uma coisa é a biologia. E a biologia linda, humana, ela é capaz de gerar embriões e até fetos. Mas se, a partir de uma época da gestação, não houver espírito, não vai adiante. Aí eu vou ter uma das causas de abortos espontâneos. E esse embrião que não tem espírito, Não ele não pode vai passar a evoluir ter... de uma determinada fase. Pela quanto tempo? falta do elemento fundamental da vida, que é o espírito. Mas isso não quer dizer que todas as gestações que dão testes de gravidez positivos têm espírito. Então, essa é uma ideia que, olhando um pouquinho de perto esse tema, naturalmente se encontra. Então, qual o tempo para adquirir? Em metade da gestação, um terço a metade da gestação. Bom, então uma pessoa que faz um aborto numa criança com 3 meses, por exemplo... A imensa maioria tem espírito. Então não é por isso que alguém vai ser a favor do aborto. Não, de forma nenhuma, é uma pergunta. É uma pergunta razoável, é isso mesmo. É uma reflexão. Pois não. Quando o bebê nasce no ventre morre no ventre da mãe, Sim. o bebê tinha espírito e o espírito saiu? Tem de tudo. Então, vamos conversar isto. Não é? Então, assim, só para exemplificar, existem gestações esperadas, previstas, buscadas. E existem outras em muitos no mundo inteiro, que acontecem, às vezes, por dramas muito sérios, de mães adolescentes, de crianças abusadas, e coisas que são muito comuns, lamentavelmente, que traduzem a indigência moral da humanidade, sobretudo dos homens que agem contra as mulheres com violência. Isso é uma coisa. Agora, independente de como surgiu a gestação, a imensa maioria tem espíritos. Então, se houve uma interrupção da gravidez espontaneamente, é um aborto espontâneo. Tem várias causas. Uma causa que quase que ninguém supõe é que, sendo uma gravidez indesejada, sobretudo a mãe, age mentalmente em contrário àquilo que já está acontecendo e que ela sabe. Ela sabe que está grávida. E ela não quer, não quer, não quer. E aquilo é pensamentos e sentimentos de todos os dias. Como a ligação da alma ao embrião é uma ligação tênue, muito mais delicada do que num período gestacional mais adiantado, essa ligação ela vamos dizer, alcançável por pensamentos de certa natureza. Que o reencarnante desdobrado sente tudo aquilo. A biologia do embrião sente os sentimentos e pensamentos adversos. E ele pode desistir diante do que ele encontra pela frente ou por onde seja. Então, esse é um tipo curioso de aborto espontâneo provocado. Que não é por curetagem, não é por uma substância química, mas também é considerado, perante as leis de Deus, um aborto.
No capítulo comum é espontâneo, mas na essência, que é o que importa, não é. Tem várias questões aí, mas no ano que vem nós voltamos a esse tema, ou depois do lanche, né? Às 11 da noite, hoje é domingo. A ideia é de que nós administramos o tempo, não é? Ainda mais no domingo. Então vejam só uma questão, olha lá, ó. A alma de um clone humano, se houver, será aquela que, sob supervisão das leis divinas, por isso tudo aqui é sagrado, máxime a da reencarnação, será destinada a esse corpo terreno para vivenciar experiências nas mesmas condições físicas que lhe seriam propiciadas numa existência material normal. Então, o que é isso? É a ideia da ligação da alma, de um espírito, a um corpo biológico clonado, de clonagem reprodutiva. Tais premissas, consentâneas a um programa reencarnatório pré-estabelecido, em função do nível moral daquele que vai reencarnar, visam, como todos, sempre a evolução espiritual do ser. Quais as consequências para a humanidade? Pode o homem manipular óvulos e espermatozoides, mas jamais poderá determinar que alma irá habitar num eventual clone. No caso, não poderá nem o geneticista, nem os pais, nem quem quer que seja escolher a alma que irá habitar no resultado de uma clonagem humana reprodutiva. E eu vou dizer para vocês, quem trabalha nessa área nem tem ideia de que alma existe, de que espírito habita o embrião ou o feto. Vocês entendem? Não, pode até acreditar, mas ele não se envolve com esses detalhes, porque nós espíritas nos envolvemos sempre, não é? Mas os que não são espiritualistas ou espíritas deixam isso como uma coisa de menor importância e vão fazendo aquilo que os seus olhos alcançam, tá certo? E a sua vontade de gerar mais uma vida. Pois bem, seguindo adiante, se existir um clone humano, alguém deverá deter poder sobre este? Quem seria? A ser legislado o processo da clonagem, quem deverá fazer? Qual o objetivo de fazer clones humanos? Essas são questões éticas, delicadas. Mas como esse processo ele está muito aquém do que se poderia esperar depois da Dolly, na verdade, isso não é um tema do dia a dia. Pois bem, células-tronco. Eu penso... Que horas são agora? 4h20. Nós começamos que horas? Jura? Tá bom, então eu acho que agora nós podíamos fazer um pequeno intervalo, 4 minutos e meio, para nós podermos... Pode ser? Sim, a gente tem umas coisinhas de mão lá na cantina, café, a gente pode trazer para você.